Olá, turminha! Mais um episódio nesse podcast. E essa semana aconteceram muitas coisas. E algumas coisas não tão legais assim. E aí eu lembrei que eu tenho isso aqui pra gente conversar e tentar pensar um pouco melhor. Porque, primeiro, eu tive que sair da minha casa pra fazer coisas que eu não queria e num rolê que não é minha, não é minha praia, não é minha cara, eu não gosto dessas coisas, enfim. E aí estava numa situação que eu lembrei o quanto é importante ser fiel a nós mesmas, e aí isso me lembrou um pouco algumas relações e também me lembrou, ali naquele momento, né, me lembrou de um livro que eu fui lendo pra lá. Então, porque tinha ali algumas horas de viagem e eu fiquei lendo durante o percurso. E o livro é As Pessoas Felizes, da Agostina Bessa Luiz. Bom, tem todo um tema histórico-político por trás, e a gente vai conhecer a família dos Torre ali, as suas casas, enfim, suas extravagâncias, seus egoísmos, as suas visões de mundo, mas tem uma personagem principal ali que é a Nel. A Nel, ela é muito fiel aos objetivos dela, as perguntas. Olha que legal, ela é fiel às perguntas que ela faz e ela sabe que precisa encontrar as respostas. E daí ela não passa a vida buscando as respostas ou o espelhamento do outro. Ela passa ali a vidinha dela. Gente, tem um pano histórico, crítico e político por trás. Não é por aí que vai a narrativa, mas eu percebi isso na personagem e foi um grande start pra mim, porque eu estava num lugar que eu não queria, fazendo algo que eu não queria, só porque eu achava que eu tinha que fazer, porque é assim que manda figurinha no... Sabe quando você ganha um prêmio, quando você ganha alguma coisa, e aí você fica assim, tem que fazer, tem que estar lá, é importante? Só que nada no mundo é mais importante do que as, a, o nosso conforto. Eu não digo um conforto físico, mas é o conforto de você estar em paz, em estar fazendo as coisas que você acredita. Eu acho que quando isso toca no nosso seio feminino, eu digo assim, no nosso meio, né, de mulheres, a gente sempre tá focada nas nossas vidas e fazendo as coisas, e muitas das vezes a gente acaba abrindo um pouco mão do nosso foco, das nossas coisas. Eu acredito realmente que isso é uma questão de gênero, assim, porque eu comparo muito as minhas amigas com os meus amigos. E eu posso até não estar falando globalmente, não é essa a minha intenção. Eu estou falando, gente, esse podcast inteiro, eu espero que seja óbvio. Eu começando a me irritar já. O podcast inteiro é sobre as meias visões, pequeniníssimas, pequenenúchulas, as mais esdrúxulas e burras possíveis. Então não levem isso aqui como um dado da Folha, um dado do jornal importante de não sei da onde. É só um dado fonte e vozes da minha cabeça. Mas eu acredito que a gente, no caso de relacionamentos, a gente às vezes tece um pouco mais de leveza na vida. E bom, deixa eu formular melhor. Eu tava vendo a Anel no livro e ela tá numa determinada fase da vida dela que ela meio que tá na casa dos tios ainda, porque ela foi meio que empregada a criação a eles, porque os pais perderam tudo. E aí tem um determinado momento que ficam assim, você gosta ou você não gosta do seu primo? E ela vai se perguntando mesmo se gosta ou não gosta do primo. Eu ainda não li o final do livro, mas eu tô numa parte em que ela sabe que aquele não é o momento para que aquela relação aconteça. E aí ela se pergunta, eu nem tenho certeza mesmo se eu gosto dele ou não, eu tenho que continuar com os meus objetivos e continuar com as minhas coisas. E isso pra gente é de um valor muito grande, porque eu sinto que, pelo menos ao longo da minha vida, e aí volto a dizer, né, nas minhas experiências e nas coisas que eu observo no mundo à minha volta, eu vejo que a gente entende que às vezes uma pessoa encaixa perfeitamente na nossa rotina, encaixa perfeitamente nos nossos dias, ou às vezes até não, né? A gente que se ilude um pouco com isso. Mas aí a gente olha e fala assim, nossa, super dá, super funciona isso aqui. Então vamos lá, né? Não é o momento perfeito, mas vamos lá. E realmente, o momento perfeito não existe, a vida ela é uma caixinha de surpresas e todas essas
questões que a gente já sabe, essas frases bem batidas, mas eu sinto que depois dos meus 25 anos, sobretudo depois dos 27, eu comecei a viver a minha vida de fato. E agora eu fiz 29. Ou seja, na minha contagem, eu estou aí 3 aninhos caminhando pela vida, um pouco mais confortável, um pouco mais dona da minha história mesmo, quando eu de fato assumi as rédeas da minha vida. E eu não digo só em termos financeiros, mas eu digo, aliás, não é em termos financeiros, né, porque isso aconteceu muito antes, mas o que eu digo é de decidir, de não me permitir, assim, ó, de me colocar num cuidado que eu falo, olha, não vou mais deixar que a vida me atravesse dessa forma. Eu estou atravessando a vida, não é ela que me atravessa. Sabe essas sacadinhas, essas coisas, eu acho que é uma grande, um grande clichê, dos 29 anos, mas de, enfim, estar chegando nos 30, porque, de fato, a gente é sempre ensinada a se colocar em segundo lugar, né? Ou em terceiro ou em quarto. Porque se colocar em primeiro lugar, pelo menos na minha geração, que a gente é de 97, a gente cresceu vendo filmes que diziam que a mulher tinha que se tinha que, como é que fala, ser boa, né? E os filmes todos ilustram isso, né? Os desenhos ilustram isso, as séries que a gente vê ilustram isso. A menina se esforça, espera aquele homem se moldar a ela, ou também acontece vice-versa, mas eu quero dizer aqui dentro do nosso contexto que gente, sei lá, né? Eu sou mulher, então tô dando a minha opinião como mulher aqui, tô falando da minha visão. Desculpa, eu não consigo dar uma perspectiva masculina pra isso, porque faz 29 anos que eu sou uma menina. Mas a questão é que eu sinto que a gente tem essa facilidade maior, assim, e nos últimos tempos eu tenho encontrado pessoas tão legais, não sou namoradeira nem nada, aliás, aproveitem esse episódio, porque tópico de assunto que eu acho mais íntimo não existe. Eu não falo muito desses assuntos e também nem quero, porque se uma mulher fala sobre vida amorosa, uma vez, acabou. Morreu. Só fala de homem. Eu não suporto. Eu tenho aversão. Não funciona pra mim. A questão pra mim é que eu não sou namoradeira, eu não tenho tempo, não é meme, mas eu realmente não tenho tempo de ficar de paquera ou coisas do tipo, mas às vezes a gente encontra nos trabalhos e na vida pessoas muito interessantes. Só que eu cheguei num momento que eu consigo de fato olhar e falar, muito legal, mas agora não. E eu acho que isso é de uma lucidez. Eu não sei se eu posso me colocar nesse lugar, mas já me colocando, né? Eu acho que é algo que eu preciso fazer em outras áreas da vida também, né? Agora também não é momento de me demandar para outras coisas além dos meus 2, 3 principais focos, 3 principais trabalhos, 3 principais coisas que eu tô elencando aqui que precisam ser feitas e executadas, por exemplo, até o final do ano. Porque eu acho que autocuidado não é só a gente estar fazendo skincare, cuidando do cabelo, cuidando daquilo que a gente pensa também, é muito importante. Mas é também saber alguns limites da vida, assim. Pode não ser um grande mousse, mas pra mim isso demorou muito pra acontecer. Assim como o contrário também, entrando um pouco mais em trabalho, eu demorei pra entender que eu também não posso ultrapassar as barreiras que já não estão ao meu alcance, sabe? Às vezes a gente quer tanto fazer um bom trabalho, a gente quer tanto fazer as coisas acontecerem, só que as circunstâncias colocam a gente para baixo ou fazem com que a gente se feche numa caixinha que não dê para onde fugir. E eu tenho aprendido nos últimos tempos a não lutar mais contra isso, sabe? A não pôr a minha energia ali. O mundo acadêmico, ele é muito cheio, ele é muito burocrático, por um sentido bom, só que por outro ele não funciona, porque a burocracia não deixa ele funcionar. Então, eu percebi que é uma chave que eu não vou conseguir ter agora, que eu sou muito, muito pequenininha, e que eu também nem sei se eu quero, e eu reparei que eu preciso fazer a minha parte, as minhas coisas. É uma coisa muito óbvia também, né? Não é um grande mousse, não é um grande salame aqui na mesa para a gente degustar,
saborear e depois ir para as nossas casas leves, mas eu acho que eu demorei pra me entender como anel, sabe? De olhar e dizer, bom, até aqui eu vou agir, até aqui não. E principalmente agora, quais são as perguntas que estão regindo a minha vida para que essas perguntas me mostrem quais vão ser as minhas ações. Então, quando ela é meio que induzida ali a casar, ela pensa assim: nossa, um casamento é legal, mas peraí, o que eu acho sobre isso na minha vida? É de uma lucidez, é de uma emancipação também, porque, primeiro, a gente inevitavelmente, hora ou outra, se preocupa com o olhar do outro. Inevitavelmente, hora ou outra, quer corresponder a algumas expectativas, quer pertencer, sobretudo, né? Pertencimento é uma coisa que o ser humano tem buscado muito nos últimos anos, e eu acho que as redes sociais, o fenômeno das redes sociais é uma grande valia disso, da nossa necessidade de pertencimento. E eu acho que isso se perdeu por muito tempo, né? Quando nós entramos assim num plano histórico, a gente passava pela vida em comunidades, então nós vivíamos em vilarejos, as pessoas se ajudavam, trocavam coisas, era olho no olho. Hoje em dia tá todo mundo trancado num apartamento com o celular na mão. Então é natural que a gente busque meios de pertencer. Muitas vezes esses meios são aqui vindos de também trabalhados por questões históricas, então eles vêm de uma carreira de valor, ou de um casamento, ou de ter filhos, ou de, enfim, fazer coisas que a gente imagina que são grandiosas, que são boas. E realmente são dados, né, sociais que a gente olha e fala, pô, isso aqui é bacana, isso aqui é bom pra mim. Foi bom para tanta gente, mas eu acho importante voltar para Agostina Bessa Luiz e fazer essa pergunta, né? Mas como é que eu me vejo dentro dessa vida perfeita? Como que eu me vejo dentro dessa sociedade? Como é que eu seria ali? E mais, lá dentro, como eu estou aqui? Como eu me realizei aqui e o que eu não realizei aqui nas dadas áreas da vida? Eu achei uma grande, grande, grande lição. Eu acho que tenho tanto a aprender nesse ponto que às vezes fico até frustrada, penso assim, quero aprender tudo pra ontem, porque parece ser tão gostoso viver mais assim, sabe? E menos do jeito que eu tenho vivido, mas eu lembrei dessa minha necessidade constante de às vezes fazer tudo porque tem que fazer, ou de achar que eu tenho que fazer as coisas, e de não conseguir voltar pro eixo, voltar pra mim e fazer as minhas perguntas tão preciosas, né, do por que eu sou amiga de alguém, ou por que eu trabalho com tal coisa, ou por que eu penso dessa forma, e qual que é o oposto disso, eu me identifico com isso ou não. As perguntas mesmo são as coisas mais importantes aqui desse pensamento aqui mais levado para Nell, né, para personagem do livro. E, de novo, né, o livro não tem nada a ver com isso. Eu fiquei divagando ali, porque tinha acabado de ler e pensando, por que eu não sou mais como ela, né? Eu já tive uma fase muito assim, que eu beirava a chatice, e às vezes eu olho para essa fase e penso assim, nossa, Bruna, você era o auge do narcisismo. Mas às vezes eu olho e falo assim, o auge da clareza. Então eu tô sempre entre essa dualidade. Porque quando eu fazia pedagogia de manhã, trabalhava à tarde, fazia letras à noite, a minha vida era um caos, obviamente. Porque eu era 3 turnos de produção, né? Não fazia um exercício físico, não tinha tempo para nada, mal para comer às vezes, comia no ônibus. E eu lembro que várias oportunidades, várias coisas foram passando na minha vida naquela época também. E eu tava tão focada em fazer as coisas que eu queria, assim. Foi uma fase de muito aprendizado, porque eu era muito nova. Eu acho que eu não tinha noção, mas eu tinha tanta vontade de fazer dar certo, de conseguir viver as coisas que eu queria, e viver de pesquisa, e também viver como professora. Eu não sabia como que eu ia fazer isso, tentando me mudar, ou enfim. Mas eu sabia que de algum jeito eu ia conseguir, não imaginava que ia ser pela internet. Mas o caso pra mim é que eu era assim, as oportunidades apareciam e eu discernia
a minha capacidade de discernimento era muito maior. E aí, até postei um episódio aqui falando sobre esse passado, né? Saudade da Bruna que eu era antes. E eu recebi um comentário muito bom, que a menina disse assim: mas quando a gente é mais inocente, é muito mais fácil de ter esses discernimentos, de ter essas clarezas, porque a inocência não problematiza as decisões. Nossa, foi muito bom ler isso, porque eu acho que foi esse o ponto, assim, na vida. Hoje em dia, as coisas que eu pondero também por mais responsabilidade. E na época, por mais que eu estivesse com muitas responsabilidades, eu não tinha noção do tamanho delas, talvez. Talvez seja isso. Mas eu fico... Enfim, tava pensando em todas essas coisas e pensando no livro aqui. Mas eu fico pra deixar assim com vocês, na mão de vocês agora, pra me ajudar a pensar, né, até que ponto nós somos narcisistas, até que ponto nós somos fiéis a nós mesmas, e até que ponto também é justo. Acho que a palavra justiça entra aqui, quando a gente vai pensar nos nossos sonhos, nas nossas carreiras, nas coisas que a gente quer, e no momento em que a gente quer da vida, né, porque quando a gente vai falar sobre projeções para o futuro, principalmente chegando nos 30, eu acho muito injusto que se queira uma vida resolvida até os 35, até os 37, quando você começou a viver aos 27, 28 anos, quando você começou a conseguir as tuas coisas, eu não tô falando de coisas grandes, não são coisas grandes, eu digo de viver em paz, sem gente chata batendo no teu ouvido. De gente assim, ai, infernizando a nossa cabeça, sabe? Eu lembrei, agora falando de gente chata, do livro Na Casa da Minha Mãe, da Anabela Mota Ribeiro. Porque eu fiquei muito também com essa sensação, né, de... acho que a maior coisa que a gente pode se dar na vida não são coisas caras. É justamente estar nesse estado de casa, ser uma casa. Saber que quando você volta para você mesmo, você é honesta, lúcida e fiel a você mesma. Eu acho que essa é a maior força da vida adulta. Não são as coisas que a gente compra, não é a casa nova, o carro zero, não é a TV 42 polegadas, assim. São as coisas que a gente... é a vida que a gente cria para nós mesmos, são as coisas que a gente renuncia, as coisas que a gente abraça. O livro não é sobre isso, mas acho que também poderia ser, porque ele esbarra muito em psicanálise, mas fala sobre... eu já fiz um episódio aqui, não vou repetir tudo que o livro fala, saiu agora nessa última semana. E foi assim, uma leitura muito boa para me dar uma chacoalhada agora, principalmente que eu tô voltando com a tese, assim, com tudo. Porque eu tô desde março muito oscilante nas coisas da tese, nas coisas da minha vida, vivendo uma coisa meio paralela, assim, que são ossos do ofício, mas que não são as coisas que, de fato, eu sou fiel a mim mesma, sabe? Então, eu acho importante esses lembretes, essas coisas todas, e acho importante a gente, às vezes, se perguntar também e bater o martelo, assim, e dizer, olha, até aqui eu vou, até aqui eu consigo ser fiel a mim mesma, então faz sentido. E a partir disso também pode não fazer. Enfim, turminha, um beijinho, boa semana, estava com saudade de conversas abertas aqui.